Para as pessoas que nos ouvem, né, sobretudo para as pessoas cegas, para a gente garantir a acessibilidade, eu vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou uma pessoa negra de 1,70 m, minha pele é marrom. Eu estou usando uma blusa com flores preta, né, uma blusa preta com flores, e essas flores elas são furadinhas, uma calça branca, um pouco clara, com uma risca de giz preta. Estou com um sapato de salto alto, plataforma preto, de 12 centímetros, e estou com um fone de ouvido, headset preto na cabeça. Uso óculos de acetato, material transparente, e tem metal também. Eu sou a Vitória, sou uma mulher, tenho 21 anos, tô de calça jeans, uma blusa branca, um blazer preto, e também estou usando fones, não uso óculos e tenho mais ou menos 1,62 m, sou uma pessoa parda, e aqui na sala estamos em uma sala branca, tem uma TV com a logo da Rádio Web Defensoria, e estamos postas frente a frente para esse podcast. Olá, esse é o Entrevistas DPE, um programa da Rádio Defensoria que traz temas atuais sobre direitos humanos, cidadania e justiça social. No episódio de hoje, em alusão ao mês do orgulho LGBTQIA+, vamos falar sobre a presença, resistência e pertencimento no ensino superior. Eu sou Vitória Moura e recebo hoje a professora Wendy Rodrigues, da Universidade Federal de Roraima, para uma conversa sobre os caminhos da representatividade trans da universidade. Doutora em Educação e pesquisadora nas áreas de música, gênero, sexualidade, raça e artivismo, Wendy compartilha vivências e reflexões sobre a construção de espaços mais diversos, afetivos e inclusivos dentro da educação pública. Muito bom dia, professora. Bom dia, Vitória. Bom dia a todo mundo que nos ouve, nos assiste e nos percebe aí nos tempos e espaços. Obrigada pelo convite. Nossa, estou super feliz de estar aqui. Eu estou super feliz de poder recebê-la hoje para uma conversa tão necessária e poder também entender como a senhora se percebe dentro da universidade, como tem sido a sua caminhada dentro da academia, né? Certo. Bem, eu acho que faz necessário ressaltar que eu sou uma pessoa transgênero, mas eu não sou uma pessoa transexual, né? Então, para quem nos ouve, tem uma diferença que não é só uma diferença semântica, mas é uma diferença identitária, né? Eu sou uma pessoa transgênero não binária, eu me reconheço como uma pessoa não binária, diferente de uma pessoa transexual que, ao ser atribuída um gênero no nascimento, ela se reconhece pertencente a outro gênero, né? Eu, às vezes, me reconheço pertencente ao gênero feminino, às vezes me reconheço pertencente ao gênero masculino, e às vezes me reconheço pertencente a gênero algum, né? Então, isso faz parte do escopo das pessoas transgênero como um termo guarda-chuva que pode ser utilizado, em minha concepção, na formulação de políticas públicas dentro e fora das instituições, né? Então, a gente precisa pensar hoje, né? E eu, como uma pessoa transgênero, preciso pensar, fomentar o pensamento para que a gente tenha políticas transgêneros, né, para pessoas transgênero, e não especificamente políticas para pessoas transexuais, por exemplo, né, porque poderiam ficar de fora dessas pessoas não binárias, que hoje, já pelo Brasil afora, tem o seu reconhecimento de status de não binariedade em alguns cartórios, né, então já há jurisprudência Brasil afora para essas pessoas como eu, que não se reconhecem pertencentes a um gênero ou outro gênero. E é muito importante que a gente possa dar visibilidade para as pessoas transgênero no geral, né? Uhum. E não fazer redundâncias, não deixar que esse conceito seja aplicado de forma muito simplista, abarcando somente pessoas transexuais, né? Exatamente. E não que não seja importante, né? Assim, eu acho que fica bem... quero ressaltar para quem vai nos assistir, está nos assistindo, né? E vai nos assistir posteriormente, é que a gente não está sendo contra uma política identitária. Com certeza, pelo contrário, a gente está tentando abrir um pouco mais o leque para perceber que essas nuances da identidade de gênero, elas são muito complexas. Elas não podem ser reduzidas, por exemplo, a políticas nichadas. Elas precisam ser políticas o quão mais acolhedoras possíveis e, especificamente, o próprio tratamento do sistema público, e aí eu digo de educação, de saúde, o próprio de justiça, ele vai precisar ser adaptado para essas nuances todas. Isso não é uma coisa impossível de ser feita, né? É só uma mudança
estrutural dos paradigmas, né? Eu acho que essa é a matemática que eu tenho adotado de pensar que essas mudanças, elas são, às vezes, muito pequenas, né? São mudanças no tratamento do pronome, são mudanças do próprio acolhimento de políticas afirmativas, né? Do respeito às identidades, do respeito ao pertencimento de gênero, e aí essas questões, elas não são muito... que para o movimento LGBT, sobretudo o movimento transgênero, é muito tranquila de fazer, né? Eu acho que para o movimento cisgênero e heterossexual, ele também precisa ser tranquilo, né? Com certeza. E, prof, eu me recordo que uma vez você falou sobre ser a primeira pessoa transgênero aqui na América Latina na área de música, né? Como para você alcançar esse posto? O que significa para você? Quando eu estava no doutorado, em 2019, eu entrei no doutorado em 2019, eu terminei em 2022, foi quando eu vim para Roraima. Logo em seguida que eu defendi o doutorado, eu passei no concurso aqui na UFRR. E me chocou muito quando, na área de educação como um todo, como eu fiz doutorado em educação, a área de educação tem várias, mas tem mais professoras travestis e transexuais, né, pessoas não binárias que ocupam hoje cadeiras de professoras universitárias. Eu posso citar aqui alguns nomes como a professora Meg Rayara Gomes de Oliveira, que é da Universidade Federal do Paraná, a professora Luma Andrade, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, na Unilab, a lusófono afro-brasileira, aliás, na Unilab, a professora Sara Wagner York, na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a gente tem outras pessoas, né, que também já estão no mestrado e no doutorado, que ocupam alguma vaga nos institutos federais e tal. A gente, inclusive, tem... Se eu fazer um parênteses, uma rede trans no Instagram, tem uma rede trans, assim, com a professora Ju Sirico, que ela... Sigam ela, viu, gente? Ju Sirico. A professora Ju, ela tem um trabalho que chama PhD Trans, que ela coloca pessoas trans com doutorado no Brasil em evidência, né? E aí, para que eu fiz essa introdução? Para poder dizer que foi um choque quando eu chego na área de música academicamente, começo a perceber, me reconheço como uma pessoa trans e começo a perceber, falo, nossa, a gente não tem as pessoas trans aqui na academia. E aí eu vou no início do doutorado fazendo um levantamento e eu percebo, a gente não tem pessoas trans na América Latina, estando hoje no doutorado na área de música. E aí a gente vai mais fundo ainda, e aí começa a ver que não tem professoras e professores que se reconhecem como pessoas transgênero. Quando eu tomo posse aqui em 2022, de fato um marco para a América Latina quando uma pessoa transgênero ingressa na academia sendo docente na área de música. Para mim, é um espanto inicial de a gente não ter mesmo essa oportunidade, as pessoas não terem oportunidade de estar nesse mesmo lugar. E eu digo por quê? Porque os cursos de música, eles são cursos caros, né? Eles são cursos difíceis de serem mantidos, no sentido assim, as pessoas hoje em dia não tem como só estudarem, muitas vezes, né? Precisam estudar e trabalhar. Agora imagina, você precisa ter um instrumento de qualidade, você precisa ter uma série de coisas, e aí para as pessoas trans que geralmente estão em situação de vulnerabilidade, que, como eu, foram expulsas de casa, às vezes na adolescência, me expulsaram de casa, eu tinha 17 anos, a gente não tem oportunidade de estar muitas vezes aqui. Eu tive alguém que me acolheu, né? E que eu passei alguns dias na praça e eu tive alguém que me acolheu. Mas tem gente que não tem com quem acolhe, né? Quem acolher essa pessoa. E aí, penso, a gente nunca vai conseguir chegar. É muito esforço para fazer universidade, para fazer o mestrado, aí para chegar no doutorado, aí depois para passar no concurso. É muito esforço. E nesse sentido, é um motivo também de orgulho, porque, bem... eu não cheguei pedindo licença. Eu cheguei metendo os pés na porta, literalmente, e denunciando a violência estrutural que pessoas trans passam na área de música. Hoje, meu grupo de pesquisa, o Musiqueer, ele é responsável por levantamentos de estudos, né, junto com a professora Ianaê Vasconcelos Mota, da Universidade Federal do Ceará,
do campus de Sobral, nós fazemos um levantamento das violências que populações LGBT e mulheres recebem na área de música. E nós, cada vez mais, publicamos estudos no sentido de dar não só visibilidade para a população, e aí, sobretudo, a população trans, porque a professora Yanaí trabalha com a população trans no doutorado, né? A gente não só está no sentido da visibilidade para essa população, mas também promover políticas de inclusão e de ações afirmativas dentro da área de música para que mudem esse status. Então a gente hoje já tem algumas pessoas trans, poucas ainda, mas já temos algumas no doutorado, no mestrado em música, temos uma no doutorado, a gente está com algumas professoras e professores trans espalhados no Brasil de música. Essa visibilidade, eu posso dizer que é fruto do nosso esforço. Um esforço contínuo e muito difícil de ser mantido para que nós todos possamos existir efetivamente, sem precariedade. Com certeza. E assim, para mim, que não sou uma pessoa que está na área da música, é de fato um choque ouvir isso, porque a gente tem aquela ideia de que cursos mais direcionados à produção artística, como música, artes no geral, né, sejam visuais, enfim, são cursos mais abertos à diversidade de uma forma geral, né? Isso inclui pessoas transexuais, transgênero, pessoas LGBTQIAPN+, em toda a sua diversidade. E é chocante ouvir isso. E eu não consigo também não pensar como essa vivência para as pessoas trans dentro de cursos, por exemplo, como engenharia, matemática, medicina, e como deve ser excludente viver nesse meio, né? Com certeza. Eu acho que você toca num ponto muito sensível, Vitória, que é especificamente a existência nos outros lugares. Então, assim, a gente precisa entender que a sociedade é hostil a pessoas não cisgênera, né? Sejam elas quais forem, e mesmo as pessoas cisgêneras que borram as fronteiras do gênero, as pessoas elas são hostis. Essa hostilidade, ela é demonstrada em pequenos traços ou em traços estruturais mais fortes, como, por exemplo, essas questões do ingresso e permanência dentro da universidade. O ingresso e permanência, porque, veja, a gente pode lutar muito para fazer a aprovação das cotas trans, né, nos cursos superiores. Entretanto, se a gente não tiver uma política interna, né, de uma mudança para reconhecimento das pessoas, para acolhimento das violências, quando essas pessoas passam por violência dentro e fora da instituição ou das instituições, ou mesmo quando essas pessoas elas são desrespeitadas no nível institucional, se a gente não tiver esse preparo, né, e essas políticas internas, de nada vai muito adiantar a gente ter uma política de cota. Bem, isso eu quero deixar muito claro que eu sou uma pessoa extremamente favorável à política afirmativa de ingresso, por exemplo, em cursos superiores por cota. Entretanto, a gente precisa fazer uma modificação muito profunda na raiz e aí eu vou falar da universidade, que é o lugar onde eu estou, na raiz da universidade, para que mais pessoas possam estar lá. E aí eu pergunto você que está nos ouvindo, né? Quantas médicos trans você já foi atendido, né, na vida? E a gente tem que pensar, se essas pessoas não existem aí, quantos professores, médicos, engenheiros, né, historiadores, essas pessoas não estão nessas profissões, algo está errado. A gente precisa questionar o status quo, primeiro, o científico, né, de por que não se tem cientistas, abastadamente cientistas trans. O segundo, a política pública, né, de acesso e de permanência. E terceiro, a própria existência sem precariedade dessas pessoas, no caso, no âmbito universitário. Porque hoje, assim, se falar que as pessoas trans nunca existiram, elas existem hoje. Às vezes, Vitória, eu tenho umas coisas assim, vou fazer só um parêntese. As pessoas dizem assim, esse negócio hoje de trans tá existindo só hoje. Não, na verdade, as pessoas existiram a vida toda. A vida literalmente toda, né? Só que agora elas estão tendo um pouco mais de visibilidade, ainda bem. Na nossa sociedade. Né? Na nossa sociedade, também,
É perfeito você ter dito isso, né? Na nossa sociedade ocidental, elas estão tendo visibilidade. Porque em outras sociedades não ocidentais, as pessoas consideradas transgênero, elas já ocupam o seu lugar, né? Há algumas sociedades africanas, por exemplo, algumas sociedades indianas, africanas, indígenas mesmo, né? Que as pessoas trans, elas têm o seu lugar, né? E este lugar inclusive as pessoas não binárias têm o seu lugar nesse como aquela dupla alma, né? Que algumas comunidades chamam, né? Bem, aí eu quero dizer, finalizo essa questão nesse sentido, né? De a gente precisa lutar justamente para poder mudar esse status quo e não inserir as pessoas de qualquer maneira, mas provocar que nessa inserção as pessoas se sintam de verdade acolhidas. E para fora no mercado de trabalho, elas também tenham acolhimento, porque de nada adianta a gente ter médicas trans e a gente passar uma médica no postinho a tarde toda e ninguém lá se consultar com ela porque ela é trans. Com certeza. Né? E assim, entra aí também a importância das ações afirmativas, Exato. obviamente, mas a garantia de que essas pessoas elas serão acolhidas, Com né? certeza. E respeitadas, né? Posteriormente também, assim, esse respeito contínuo, né? Talvez eu possa aproveitar esse ensejo para dizer, falta informação à população. O que a rádio está fazendo, promovendo com esse encontro aqui nosso, não porque sou eu e você, mas porque é um encontro bacana para discutir disso, é a informação. E essa informação, ela é muito importante. Ela é importante para as pessoas desmitificarem, pararem de terem medo, né, daquilo que é considerado diferente, né, entender que todos nós somos uma parcela, né, uma fagulha gigante do universo e todos somos importantes. Com certeza. E eu acho curioso, inclusive, recentemente eu entrevistei a Hayub, não sei se a senhora conhece. Sim, conheço. E aí eu, inclusive, usei o termo, né, minorias para falar de pessoas trans. E ela falou, Vitória, eu discordo muito do termo minorias, porque se a gente se juntasse, muito provavelmente a gente não seria minoria, né? Então, é fundamental que nós, pessoas cis, possamos enxergar também que as pessoas trans, elas não se tratam de uma minoria, assim, de um grupo vulnerável, mas é redundante quando a gente coloca nessa posição de minoria, né? Reduz muito. E, professora, eu queria entender a sua trajetória para chegar até aqui. Como foi? Olha, gente de Deus, eu prometo que não choro, viu, gente? Mas os olhos podem ficar marejados e se ficarem, eu posso dizer que estão marejados. Bem, primeiro, eu sou de uma cidade de interior de Minas Gerais, né? Eu venho de uma família interracial, então minha mãe é de uma família branca, meu pai de uma família negra. E, bem, as relações interraciais no Brasil, primeiro, são complexas, né? Então, a minha família branca é uma família muito racista, né? Enquanto a minha família negra é uma família muito LGBTfóbica. Então, aí nasce eu, uma criança afeminada no meio dessa querela, que é uma querela muito violenta. Então, assim, a gente tem nesse bojo aí, foram muitas questões, assim, violentas. Eu digo que não, eu não tenho uma história bonita, realmente eu não tenho uma história, e é de uma história de superação, né? Porque eu não tenho uma história bonita do tipo, os meus pais me apoiaram, não, assim, eu não tive apoio de pais, eu não tive apoio familiar. Eu fui expulsa de casa quando tinha 17 anos, porque descobriram que eu tava namorando um garoto, e aí eu fui pro banco da praça, dormi lá no banco da praça, não tinha lugar onde ir, eu tive as minhas roupas, e o meu sonho, eu disse, eu não ficarei aqui, né? E aí, nesse momento, o rapaz que eu namorava me ajudou, né, a me emancipar. Eu me mudei para outra cidade e eu falei, bem, eu quero um dia ser algo na vida, né? E quando eu falo algo na vida, eu tô longe desse ideal capitalístico de ser alguém para ganhar algo, para obter poder. Não, pelo contrário, eu gostaria sempre de sair daquele lugar que eu tava de muita opressão. Não que eu esteja num lugar diferente hoje, viu, gente? Mas naquele lugar de muita opressão e
para poder eu ir para frente e quem sabe viver com se eu viveria, né, com uma parcela de felicidade. E para mim foi muito difícil essa mudança de uma cidade para outra, né? Eu passei muita necessidade, assim, quando eu digo necessidade, eu passei fome, eu passei frio, eu andava a pé para ir estudar. Na universidade, eu andava 2 horas a pé todos os dias, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Enquanto eu não tinha bolsa de transporte. E eu falei, bem, eu vou conseguir. Eu consegui um trabalho de telemarketing. E eu honro muito esse trabalho, porque foi a partir dele que eu falei, bem, agora eu vou fazer música. Antes eu fazia história, né? Eu falei, agora eu vou fazer música. E que era o sonho que eu tinha na vida. Eu fui música a vida toda, né? Assim, eu tinha sido música a vida toda. Eu falei, agora eu vou fazer aquilo que eu quero. Em 2012 eu entrei na universidade de novo para fazer música. Saí do curso de história, fui fazer música. E eu já tinha trabalho, já tava, né, um pouco. E eu falei, olha, agora eu vou cursar música. E assim eu arrumei um trabalho de professora de música em 2012 mesmo. Eu entrei na universidade em 2012 e em 2012 mesmo eu arranjei um trabalho de professora de música numa escola. Isso em Uberlândia. Isso em Uberlândia, porque eu sou de Ituiutaba, Minas Gerais, né? E foi em Uberlândia, eu arranjei um trabalho de professora de música e comecei de lá pra cá. E aí eu falei, bem, eu vou sair da graduação, eu vou pro mestrado. E o meu mestrado, minha turma de mestrado foi a primeira de mestrado em música, eles tinham. E quando eu fiquei sabendo que ia ter mestrado, eu falei, eu vou correr pra ser a primeira turma de mestrado. E corri literalmente pra ser da primeira turma. Eu já tava terminando o curso, mas aí eu fui mais rápido do que eu pude. Fiz o mestrado lá em Uberlândia e depois eu mudei para o Ceará, porque eu consegui eu queria entrar na universidade, assim, para ser docente, para poder entender como que era a dinâmica da universidade. E aí eu fui ser docente substituta na Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral, que é o interior de Ceará, uma cidade de Sobral, uma cidade grande, né, lá no Ceará. Acho que tem a mesma estrutura de Boa Vista, mais ou menos. Isso. É um pouco menor, né? Porque 250 e poucos mil habitantes. E Boa Vista é quase um pouquinho maior, né? Que isso. Então, aí eu fui pra Sobral, morei lá. E aí eu falei, quer saber? Enquanto eu tô aqui, eu vou tentar essa prova desse doutorado, né? E eu tentei a prova de substituta e o doutorado ao mesmo tempo. Eu falei, o que passar tá lucro. Passei nos dois. Olha falei, só. então vamos. E foi quando a minha vida realmente, no doutorado, no mestrado, assim, também, minha vida mudou muito no mestrado, porque eu pude conhecer muitas pessoas. E aí, no doutorado, eu consolidei isso, né? Fui me consolidando como uma pessoa que tinha uma aspiração acadêmica na área de música grande para fazer uma mudança. E aí eu quero compartilhar com vocês que em 2020 eu publico um artigo na revista da ABEM, esse é o nome do periódico, que é Enviadecer a Educação Musical. Esse artigo, ele hoje ainda é o segundo mais baixado da revista. Ele tem mais de 3 mil downloads. Ele foi publicado em 2020, no final de 2020, então assim, tipo, ele é muito baixado e ele trata especificamente dessas questões, né, dessas trajetórias, porque eu vou dizendo nesse artigo da necessidade de nós prestarmos atenção nas histórias individuais dessas pessoas como histórias coletivas, né? Porque, obviamente, quando eu chego até esse lugar, eu resumi pra vocês, mas a história não é bonita desse jeito, né? É uma história, como eu disse, é uma história de superação mesmo, uma história de muita luta. E você ter que, vocês imaginem, ter que passar fome. Eu passei fome mesmo, de não ter o que comer, até conseguir bolsa da universidade porque esse início lá em Uberlândia não foi um início fácil, né? Então eu tive que conseguir bolsa para eu conseguir ir para frente, né? Então chegar até aqui, nesse breve resumo que eu fiz, brevíssimo resumo, chegar até aqui é a certeza de que a cabeça é muito forte no lugar. Minha cabeça, ela não é fora do lugar, ela é uma cabeça forte no lugar, ela é assentada num lugar e é um assentamento de vitória mesmo, né? Assim, eu pelo menos eu programo a minha vida para ser uma vida muito vitoriosa.
como seu próprio nome. Então, eu acho que é isso. Essa é a minha trajetória, né? Individual, que não é só individual. Ela é uma trajetória coletiva. Muitas pessoas trans, a maior parte das pessoas trans estão nessa situação, né? Que entram na universidade, elas entram nessa situação. Elas conseguem, talvez, visibilidade, porque, imagina, se você tem um lugar onde 100 pessoas são cis, 99, são 100 lugares, 99 pessoas são cis e uma trans, quem vai ficar mais conhecida? Né? A pessoa trans. Porque ela é a única pessoa naquele espaço, né? Então, acho que funciona hoje com as pessoas trans daquele mesma maneira. Não porque nós somos metidas, mas é porque nós somos essas, nesse aspecto, sim, ainda a minoria. Nesse lugar, nós ainda somos a minoria da minoria. Porque se mulheres são na universidade ainda a escória da universidade, porque os dados nos mostram, por exemplo, que as mulheres na pandemia produziram bem menos do que os homens, que produziram absurdamente mais. Jornada tripla, exatamente. Né? Então, se as mulheres são consideradas como essa escória, assim, do tipo que não faz nada na academia, porque tem homens na academia que pensam desse jeito, imagina as populações que vão se juntando com essas identidades outras. Nós somos a escória da escória, né? E quando eu digo isso, a palavra escória, eu quero finalizar dizendo, eu não estou nem com medo de usá-la, porque é assim que nos tratam. Tratam mulheres dessa maneira, assim. Eu já vi casos absurdos de machismo, assim, de homens apontando o dedo na cara das mulheres, assim, silenciando as mulheres em espaços. Eu falo, meu Deus, como assim? Pode ser isso, né? Infelizmente é uma realidade. É uma realidade. Então, é por isso que nós somos tratadas literalmente como uma escória daquele espaço. Porque esse espaço universitário, ele é um espaço identitário. E ele privilegia a identidade masculina, cisgênero, heterossexual e branca. E me deixa muito triste ver que quando há pessoas que buscam trazer mais visibilidade a questões voltadas aos grupos vulneráveis, a gente vê também que às vezes vaza um pouco daquele nicho da universidade e aí essa pessoa, esse professor, essa professora recebe um ataque gigantesco, né? Como a gente teve recentemente na Universidade Federal. Exatamente. Recentemente, bem, isso me assusta muito, né? Porque a universidade, ela fez menos que o mínimo em minha concepção. E sim, para quem vai nos ouvir, a universidade fez menos que o mínimo, porque a universidade deveria entrar com uma ação contra, e manifestadamente, assim, entrar com ação contra este político e tal, porque nós não podemos ser tratados dessa maneira, de jeito nenhum. E porque isso isso é a ponta do iceberg de como é que enxergam a nossa produção intelectual, a produção intelectual de quem não é homem branco cis e hétero. Então, essa é a pontinha, porque isso não é o primeiro caso que eu já vejo, né? E também não vai ser o último, infelizmente. E aí que entra também, eu queria entender, na sua visão, qual o papel da universidade na construção de espaços seguros aos grupos vulneráveis, sejam pessoas negras, pessoas trans, sim, mulheres. Como que a senhora enxerga? A universidade, ela não existe apartada da sociedade. A universidade, ela é o reflexo da sociedade e ela também tem o poder gigantesco de refletir para a sociedade, né? Esse poder de reflexão e para a sociedade que a universidade tem, ele se materializa por meio de estudos científicos, popularização desses estudos, pertencimento da universidade, daquele espaço físico dentro da comunidade que ela está inserida. E aí, o que eu quero dizer? Os nossos projetos de extensão, por exemplo, eles são projetos importantíssimos. Fundamentais. Né? Por quê? Porque eles que conseguem comunicar diretamente com a comunidade que se insere. Então, nós temos projetos na universidade, por exemplo, que visam acolhimento, como o Observatório da Violência contra a Mulher, né, pela professora Luzinete, que é, sim, fundamental para a gente, e vital para a gente poder perceber, por exemplo, fazer
não só o mapeamento, mas também de como as mulheres são ou não agredidas, mas especificamente promover um amplo debate dentro da sociedade roraimense de maneiras de coibir essas práticas. Então, do mesmo modo, por exemplo, quando você tem um projeto de extensão na área de comunicação, suponhamos, né, só para os ouvintes e as ouvintes saberem, né, eu sou professora hoje do curso de comunicação do mestrado em comunicação, a Vitória está lá, né, como estudante especial, e daqui um dia mestranda, só vou falar esse segredinho aqui. Então, veja bem, quando você tem na área de comunicação, por exemplo, algo como o professor Simão tem feito, de uma denúncia às questões climáticas e de envolvimento dessas questões climáticas com várias outras temáticas. Inclusive, esses dias eu estava na turma dele para falar sobre as questões de diversidade sexual e de gênero e questões climáticas, que parecem que até então são temas separados, mas a gente junta-os e vai percebendo que as questões climáticas impactam diretamente nas identidades e na vida das pessoas e vice-versa. E aí, veja, esses projetos, se a gente tem um projeto de extensão, como um podcast que a gente estava falando aqui extraoficialmente, né, antes de começar o programa, de divulgação científica, para poder dizer, chama todas as semanas, meses, sei lá, todos quinzenalmente, uma pessoa com uma autoridade acadêmica para poder, e com saberes não acadêmicos também, para poder falar a respeito das suas vivências, das suas metodologias, das suas políticas de vida, a gente consegue efetivamente fazer uma mudança gigantesca na sociedade. A universidade, ela precisa acordar do sono do sono em berço esplêndido, né? Porque a comunidade, ela está aí. A comunidade migrante, ela tá aqui. Ela não tá fora, por exemplo, de Boa Vista. Ela tá aqui dentro, né? Eu tô ali no meu vizinho, a minha vizinha é migrante. A comunidade LGBT, ela tá aqui. As mulheres estão aqui. A comunidade negra tá aqui, né? Até quando a universidade vai dormir nesse berço esplêndido de dizer, não, a gente não precisa de discutir isso. A universidade precisa de diretrizes nos currículos de todos os cursos que vão debater direitos humanos, que é fundamental para todos os cursos. Porque imagina, veja, você como comunicadora, jornalista, a outra pessoa que é médica ou médico, o enfermeiro, o dentista, o professor, todas essas pessoas precisam ser instrumentalizadas na sua formação inicial para lidar com o público fora da universidade. Então é o dever da universidade fazer isso. Quando a universidade faz isso, provoca uma mudança na sua concepção paradigmática, o reflexo na sociedade é automático, porque você agora há pouco saiu do curso de jornalismo, e você que está aqui na Defensoria fazendo um programa comigo e está promovendo dentro de você uma autoformação com os assuntos que nós estamos discutindo. Então você produziu um roteiro com aquilo que você considera importante, e esse roteiro está extremamente bem feito. Você, se fosse médica, por exemplo, e tivesse essa formação, já estaria lá chegaria no SUS e olharia para aquela pessoa que é transgênera e não chamaria a pessoa pelo nome que está na ficha, que às vezes a pessoa ela não sabe que ela pode retificar o nome, né? Você falava, você pode me acompanhar, por exemplo, não causaria um constrangimento na pessoa. É assim que a cadeia muda. Mas essa mudança, ela não ocorre só por mim, ela ocorre por todas as pessoas que estão lá dentro. A gente provoca. Mas aí a mudança efetivamente ela precisa acontecer de quem detém o poder. E nós não detemos o poder. Tem esse detalhe grandiosíssimo. Nós não detemos o poder, né? Eu não sou diretora, eu não sou reitora, não sou... Quem detém o poder, né? Quem está lá representando as coisas, né? Precisa ter essa conscientização. Nós precisamos sair da retórica de que existe a diversidade no mundo. Nós precisamos aplicar a diversidade dentro de nós mesmos. Perfeito. Né? É isso. E assim, a gente precisa sair um pouco dessa lógica de que as ações individuais são importantes, porque de fato elas são importantes, elas são fundamentais, mas a mudança estrutural, ela parte, infelizmente, de cima para baixo. Exatamente. Em alguns contextos. Em alguns casos, e esse sim. É um deles, né? Para garantir a permanência, para garantir a existência da diversidade dentro da Universidade Federal, por exemplo. Então, é fundamental que tenhamos pessoas trans, pessoas negras, mulheres,
todos Sim. os representantes de grupos Sim. diversos. E aí eu digo o seguinte, não há lugar sem escola, não há nenhum lugar sem uma escola e sem um posto de saúde. Não há. Sem uma Assembleia de Deus. Isso, literalmente. Não há nenhum lugar deste planeta que não tenha uma escola e um posto de saúde. Então, significa que o que é preciso tomar mais precaução é as formações em saúde, as formações jurídicas e as formações em educação. Então, a formação de docentes, de professores e professoras, precisa ser uma formação altamente cuidada e uma formação que caminhe lado a lado com a promoção das diferenças, assim como a formação para a área de saúde completa, desde a pessoa que é médica até a pessoa que é técnica em enfermagem, né? E a recepcionista do postinho. A formação jurídica dos cursos de ciências jurídicas que precisam literalmente tratar dessas questões de uma maneira aonde elas sejam as tônicas da mudança. Eu digo isso, assim, eu não estou desconsiderando as outras áreas, mas eu estou dizendo que em todos os lugares esses profissionais precisam estar, todos os lugares. Então, a mudança pode começar na universidade, pode começar por aí. É uma sugestão que eu sempre dou. Assim, pode mudar pelos currículos, pode inserir disciplinas, pode inserir estudos transversais, projetos de extensão, pode chamar para roda de conversa, chamar mais pessoas fora da universidade para contar suas vivências lá e tentar fazer uma mudança. Porque é isso, a sociedade não vai sobreviver sem escola, sem ações jurídicas e sem saúde. Né? A sociedade não vai sobreviver assim. Então, por não sobreviver com isso, sem esses serviços mínimos, né, para ter dignidade humana, então a gente pode atuar primeiro neles. Na base. Na né? base, exatamente. Com certeza. E, assim, professora, como a senhora avalia o seu impacto, já que você mesmo disse, né, chegou chutando a porta e tem que chegar assim, porque senão a gente vê aí as trajetórias se perpetuando de uma forma em que pessoas trans geralmente são jogadas à margem da sociedade, né? Como que a senhora avalia o seu impacto com os alunos, com as alunas, os alunos também, Sim. que se identificam como pessoas trans ou então de outros grupos vulneráveis? Como eu acho que entre a população LGBT, eu acho que eu tenho uma boa relação com a população LGBT na universidade, justamente por compreender, né, algumas pessoas trans olharem e falar, nossa, que bom que a gente tem uma pessoa trans aqui, né, junto com a gente também. Então, essa é um bom lugar. O grande desafio é que é com as pessoas cisgênera e brancas. Esse é um grande desafio mesmo, e eu tô falando pra vocês que é um grande, não é um desafio pequeno, que é um desafio de respeito, de falta de respeito. Assim, muitas vezes, assim, eu fui tratada como uma pessoa que não sabia nada, e as pessoas diziam assim, você não sabe nada. E aí você olha assim e fala, nossa, mas como que você não sabe nada? A pessoa olha assim e fala pra você, ela tem essa coragem de dizer isso, que você não sabe as coisas, né? E isso acontece também com docentes mulheres. Porque várias professoras falam comigo a mesma coisa. De que alunos falam que a gente não sabe nada, que a gente não deveria estar lá, né? Que esse não é o lugar que a gente tem que ocupar. Enquanto a gente tem outros professores, homens, cis e brancos, que tem um trabalho muito questionável. E eu tô falando aqui sem ferir a ética, mas eu tô fazendo uma comparação mesmo. Então, imagina você ouvir de uma pessoa que você não sabe nada, que você não deveria estar lá, né? Ou que você não rende, como é o caso das mulheres. Muitas mulheres são tratadas dessa maneira, né? Porque a professora fulana é burra. Eu já ouvi muitas vezes isso. A professora fulana é tão burra. Aí você fala, nossa, gente, credo, como é que você diz uma coisa de uma pessoa dessa, né? E aí, eu acho que é isso. Mas entre a população LGBT, sobretudo a população trans na universidade, nós estamos lá e as pessoas, pelo menos, me percebem como essa pessoa que está com um compromisso grande de existência naquele espaço. E existir é importante. Com certeza. E como é que eu posso falar? É a oportunidade também de ter em contato com alguém que passou por tantas dificuldades. Tem aquela expressão que geralmente a gente usa, né?
que é, tem que se matar um leão por dia, né? Quando isso vai ali para grupos vulneráveis, para as pessoas trans, multiplique por 80, 100 leões por dia, né? Porque só o fato de existir já é um ato de resistência. Com certeza, né? Com certeza. E assim, eu fico muito... Ao mesmo tempo que eu fico muito feliz de poder ouvir a tua história, eu fico triste também por saber que essa não é a realidade de muitas pessoas trans, né? Que infelizmente não conseguem acessar a universidade, que não conseguem... Que somente passar pelo processo do vestibular já é uma grande dificuldade, né? Sim. Quando não há um apoio da família, quando não há um apoio da comunidade no geral. E aí entra também a necessidade de cotas, talvez, de garantir o acesso dessas pessoas, mas sobretudo a permanência delas também na universidade, né? Com certeza, com certeza. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada hoje, né? Assim, porque eu tenho um bom emprego, né? Eu tenho carro, eu tenho condição financeira de fazer viagem, né? Uma família linda eu tenho também. Uma família, né? Eu me casei recentemente com o Gabriel, que é professor, eu tenho cachorro, eu tenho uma casa. Eu sou uma pessoa que hoje estou vivendo um privilégio, que é para poucas pessoas trans. E eu digo para as pessoas que... Eu não vou dizer não deixe de sonhar, eu vou dizer não deixe de lutar, né? E principalmente procurem as pessoas que fazem ações coletivas. Para as pessoas trans, digo, procurem a TER, né, que é a Associação de Travestis e Transsexuais daqui de Roraima. Procurem a TER. A TER hoje tem assessoria jurídica, médica, para ajudar todo mundo que bate lá. Eu trabalho muito com a TER de pertinho, né? Então, agradeço inclusive aqui a professora... digo professora porque a gente vai tendo essa mania de chamar todo mundo de professora porque as pessoas nos ensinam coisas. Então, agradeço muito a professora Catarina, a Rebeca, a Tati, que estão sempre trabalhando comigo. Sempre quando a gente tô lá, me acolhem muitíssimo bem e digo, né, procurem a TER, né, vão lá pra TER, digo, gente, estou com esse problema, né, como que eu posso fazer isso, né, me procurem, me manda mensagem no Instagram, música_Wendy, me mandem mensagem no Instagram. Por quê? Porque a gente só vai conseguir se é em coletivo, sabe, Vitória? Não se consegue emancipação solitário. A gente só se emancipa coletivamente. Então eu digo isso, que para mais pessoas estarem aonde estou, para chegarem aqui, é coletividade. E a coletividade é que vai mover o mundo para a gente poder ter a certeza de que não haverá precariedade mais. E caso haja precariedade, a gente lute com ela de frente, sabe? Com certeza, sim. E também deixar aqui o reforço para caso alguém necessite. Também tem o grupo Diversidade, sim, né? Sim, o grupo Diversidade. E as ações da Defensoria, que sempre está de portas abertas a quem precise, a todos os grupos vulneráveis. Recentemente a gente teve o casamento coletivo, sim. Né? E também tivemos o mutirão Transformando Identidades, sim. no qual pessoas trans puderam retificar o seu nome. Então são ações assim direcionadas a essa população que... infelizmente ainda não consegue acessar com tanta facilidade em relação às pessoas cis, né? Sim. Mas que são ações assim extremamente necessárias, são fundamentais para garantir a existência dessas pessoas na sociedade, né? Perfeito. Se eu pudesse abordar todos os assuntos, acho que a gente passaria o dia inteiro aqui falando sobre, porque eu tenho certeza que o que não falta é conhecimento, é vontade de falar, de dar visibilidade a essas pautas, né, professora? Obrigada. Mais uma vez eu agradeço a sua presença que isso. aqui. Estou muito feliz de ter podido realizar essa entrevista e encerro ela com a certeza de que a educação pode e deve ser um espaço de escuta, afeto e transformação. A presença de pessoas trans no ensino superior é também uma forma de resistência que desafia estruturas excludentes e afirma outras formas de existir e produzir conhecimento. Sim. A gente vai ficando por aqui e para acompanhar mais conversas como essa, siga a Rádio Web Defensoria no Spotify, Deezer, Instagram e YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.